Aqui, a Demon. Estaremos assistindo uma mensagem com a Sara, não percam. Adriano, já liguei aqui, tá transmitindo. Não sei se vai aparecer alguém aqui. Apareceu aqui, Davi, está ao vivo. Ao vivo, isso. Então, isso que eu queria saber. É girando a bolinha. Já começou, tem 2 pessoas já. Uma, aqui está aparecendo uma. Luiz Bragante. 3. Teu olho está com 3. Pastor Luiz Bragante, uma benção, homem de Deus. Esse é guerreiro. Você fala aí, aqui vem depois. Daqui a alguns instantes nós estaremos fazendo uma live, aproveitando aí essa oportunidade de ouro que está me concedendo ou nos concedendo para a gente compartilhar com os senhores uma porção da palavra de Deus. Acredito que seja uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. São exatamente 20 horas e nós vamos dar início a essa live mensagem. Eu desde já quero contar com a sua oração, com a sua atenção também. Espero que Deus, pela sua grande e infinita misericórdia, possa falar a cada vida e a cada coração que está conectado nesta live. Porque eu, de antemão, eu gostaria de reconhecer a minha fragilidade, as minhas fraquezas, as minhas limitações e a minha dependência total e irrestrita do Espírito Santo de Deus. E afirmar sem medo de errar que a única estrela que brilha aqui esta noite chama-se Jesus de Nazaré. E a mensagem que eu vou compartilhar com você, ela apresenta 3 aspectos. Primeiro será simples, segundo prática e terceiro objetivo. Ok? Gostaria de, sem mais delongas, abrir a Bíblia e convidar você também, se você tiver um exemplar da Bíblia, queira por gentileza abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo de número 23 e o versículo 4. Salmos, capítulo de número 23 e o versículo 4, que está escrito assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vou repetir o versículo, eu vou repetir a referência que eu estou usando como base para poder transmitir uma mensagem, creio que seja do coração de Deus para o meu coração, do coração de Deus para os nossos corações. Repetindo aí a referência bíblica, Salmos capítulo 23 e o versículo 4, está escrito assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não pretendo, digo pela graça de Deus, fazer um comentário sobre o versículo 4. Não, eu não vou tecer detalhes sobre o versículo 4, esse que eu acabei de ler agora.
eu vou selecionar ou extrair, tá? Uma frase que está no miolo, que está no centro desse versículo, que diz assim: porque tu estás comigo, ok? Porque tu estás comigo. Lembrando mais uma vez que eu não vou tecer detalhes sobre o versículo 4. Eu apenas vou selecionar uma frase que está dentro do versículo 4, que diz assim: porque tu estás comigo. E o tema, como eu havia anunciado, é o seguinte: que tipo de cristão nós somos diante de Deus? Que tipo de crente você é diante de Deus? Que tipo de crente eu sou diante de Deus? Que tipo de crente nós somos diante de Deus? Será que somos crentes com fé ou sem fé? Será que somos crentes animados ou desanimados? Será que somos crentes alegres ou tristes? Será que somos crentes falsos ou verdadeiros? Afinal de contas, que tipo de cristão nós somos? Que tipo de cristão você é? Que tipo de crente eu sou? Que tipo de cristão nós somos? E eu peço permissão para formular mais uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: será que a nossa comunhão com Deus revela-nos que tipo de cristão ou de crente nós somos diante de Deus? Vou repetir a pergunta. Presta atenção. Será que a nossa comunhão com Deus revela-nos que tipo de crente nós somos diante de Deus? Sim ou não? É claro e evidente que a sua resposta foi sim. Claro, a nossa comunhão com Deus revela-nos que tipo de crente ou de cristão nós somos. Você quer um exemplo? Eu vou dar aqui um exemplo bem prático, um exemplo prático. O crente que tem comunhão profunda com Deus, o nível espiritual dele é aqui em cima. Vou repetir o exemplo prático. O crente que mantém uma comunhão profunda com Deus, o nível espiritual dele fica aqui em cima. Ao passo que o crente que mantém uma comunhão rasa com Deus, o seu nível espiritual fica lá embaixo. Essa é que é a verdade. Essa é que é a realidade. Foi por isso que eu falei que a nossa comunhão com Deus revela-nos que tipo de crente nós somos. Se a nossa comunhão com Deus é profunda, o nosso nível espiritual está aqui em cima. Porém, se a nossa comunhão com Deus é rasa, o nosso nível está lá embaixo. Continuando, à medida que nós nos aproximamos de Deus e de sua palavra, escute, à medida que eu me aproximo de Deus e de sua palavra, acontece uma mudança sempre para melhor. Eu vou repetir. À medida que nós nos aproximamos de Deus e da sua palavra, sempre acontece uma mudança para melhor, apesar das nossas fraquezas.
O que me chama a atenção é que a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder para moldar o nosso caráter. A palavra de Deus tem poder para moldar a nossa reputação. E por acaso alguém pode perguntar: o que é o caráter, irmão Davi? O que significa reputação? Caráter significa aquilo que eu sou, aquilo que você é. Reputação é aquilo que eu faço, aquilo que você faz, ok? Então vou repetir: a palavra de Deus tem poder para moldar o nosso caráter, ou seja, aquilo que eu sou, aquilo que você é, tem poder para mudar a nossa reputação, aquilo que você é, aquilo que eu sou, aquilo que nós somos. Isto na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de falar, na maneira de andar e de nos relacionarmos com o nosso próximo. Portanto, a palavra de Deus tem um poder eficaz, poderoso para realizar tudo isso e muito mais. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito o seguinte: que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Eu estou me referindo à palavra. Eu me lembro há uns 40 anos atrás, tá? Uns 40, na minha adolescência, eu cantava um corinho que diz assim: como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom, amém. Eu vou cantar mais uma vez e peço-lhe, por gentileza, que você preste atenção na letra dessa música. Eu vou cantar mais uma vez. Ela diz assim, ó: como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom, amém. Lá em cima. Como é bom ser um crente domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo inteiro. Permita-me mais uma vez te fazer uma pergunta capciosa. Vou fazer uma pergunta capciosa. E a pergunta é a seguinte. Será que nós conseguimos manter? Será que nós, você, eu, nós, conseguimos manter esse nível espiritual domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Será que nós conseguimos manter esse mesmo nível espiritual? Será? Reflita aí. Eu tive notando, e acredito que você também deve ter observado, que muitos crentes, após o culto, quando voltam para casa, eles chegam em casa cuspindo brasa. Conheço muitos, cuspindo brasa, entendeu? Tem uns que chegam até a transpirar azeite pelos poros. Muitos chegam até falando línguas estranhas, entendeu? E aí na segunda-feira, o cidadão ou a cidadã ainda consegue amanhecer renovado. Tá? Só que na terça-feira ele murcha. Na quarta-feira ele consegue ser renovado,
mas na quinta-feira ele sofre uma outra queda, ok? De maneira que nós não conseguimos manter o mesmo nível de domingo a domingo. Sem a ação, sem a... Quando Davi diz no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Eu só posso manter esse mesmo nível de domingo a domingo se ele estiver com você, estiver comigo, estiver conosco. Agora me veio em mente, agora me lembrei de uma ave chamada galinha da Angola. Aqui no Sudeste, mais precisamente aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, é conhecido como galinha da Angola. Lá no Nordeste é conhecido como, até anotei aqui para não esquecer, Guiné, galinha Guiné. Tá? E aí eu te pergunto, você se lembra como é que essa galinha canta? Como é que ela emite o som? Tô fraco, não é verdade? Tô fraco. Você sabia que essa galinha, ela retrata o sintoma espiritual de muitos crentes nos dias atuais? Você pode fazer uma entrevista, pode ser até mesmo dentro da igreja, na rua, numa praça, dentro de um supermercado, dentro de uma agência bancária. Geralmente quando você, principalmente nesse clima, nesse período em que nós estamos enfrentando essa crise. Você pode perguntar para alguém, como é que você está, meu irmão? Tô fraco. Essa ave, essa galinha, com todo respeito, ela retrata, ela representa o sintoma espiritual do crente nos dias atuais. Joel capítulo 3, versículo 10, se você tiver uma Bíblia, por favor, queira acompanhar. Profeta Joel capítulo 3, versículo 10, está escrito assim, Joel 3, 10, forjais espada das vossas enxadas e lança das vossas foices, diga o fraco, eu sou forte. Desse versículo eu quero selecionar a última parte que diz, diga o fraco, eu sou forte. Se nós formos analisar friamente esse texto, ou seja, se a gente enxergá-lo pela lógica, vamos chegar à seguinte conclusão, que não faz sentido a gente falar, diga o fraco, eu sou forte. Presta atenção, diga o fraco, eu sou forte. Sabe por quê? Porque aparentemente parece não ter nexo, parece não ter sentido. O correto, entre aspas, espero que você esteja acompanhando o meu raciocínio. O correto, entre aspas, seria, diga ao fraco, eu sou fraco. Questão de lógica. Diga o forte, eu sou forte. Aí faz sentido. E isso se for analisado de uma forma fria e lógica, ok? Agora, a conclusão que eu cheguei é a seguinte, eu só posso usar a expressão, diga ao fraco, eu sou forte, porque Deus está comigo. Falar, eu sou fraco, diga ao fraco, eu sou fraco, isso é normal. Isso é uma questão de lógica, faz sentido. Diga ao forte, eu sou forte, isso é normal, isso é natural, faz sentido, tem lógica. Agora eu falar, diga ao fraco, eu sou forte, parece que soa meio sem nexo, ok? Agora, quando é que eu posso dizer, diga ao fraco, eu sou forte? É quando
Ele está comigo. É quando Ele está com você. É quando Ele está conosco. Eu pude descobrir 3 tipos de crente. E aí eu gostaria que você prestasse atenção. E se tiver uma caneta aí, por favor, anota, que é muito bom. É muito bom. Anota, registra, faça a sua anotação. Eu vou citar aqui 3 tipos de crente, tá? Que existem. 3 tipos de crente. Você quer saber? O primeiro tipo de crente é o crente tipo ondas. Tipo ondas. Ele anda assim, ó. Esse é o primeiro tipo de crente. Crente tipo ondas. É o crente tipo bolsa de valores. Um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo. Um dia você pergunta, na segunda-feira você pergunta: como é que você está, irmão João? Só vitória, só vitória. Na terça-feira você pergunta para o irmão João: e aí, irmão João, como é que estão indo as coisas? Aí, varão, tá mal, hein? Tá ruim. O inimigo tá furioso. É o crente tipo ondas, bolsa de valores. É um crente que não tem estabilidade. Não tem estabilidade espiritual. E o segundo tipo de crente, o primeiro é o crente tipo ondas, ok? Anota aí. O segundo tipo de crente é o crente que só vive na horizontal. Já viu? Crente na horizontal? É um tipo de crente que ele não quer ir para o inferno. Não, de jeito maneira. Esse tipo de crente, ele não adianta convencê-lo a ir para o inferno. Ele faz qualquer coisa para não ir para o inferno. Mas também não tem interesse nenhum em morar no céu. O negócio dele é aqui, é nesse plano. O negócio dele é na horizontal. Ok? E geralmente, esse tipo de crente, o negócio dele é só vitória. Só vitória, só conquista, só sucesso. E um detalhe, tem uns que falam assim: eu não sou cauda, eu sou cabeça. Tem uns que se atrevem até a dizer: eu não nasci para ser um derrotado, eu nasci para ser um vencedor. Eu não discordo dele não, ele está certíssimo, certíssimo. E tem outros que gostam de ouvir uma frase mágica, receba a chave. Você sabia também que eu gosto de receber esse tipo de mensagem? Isso me alegra, às vezes me satisfaz, entendeu? Isso às vezes massageia o meu ego, é bom. Agora, você sabe que tipo de chave eu poderia te oferecer aqui com todo respeito, com todo carinho? Chama-se chave de fenda. Chave de fenda. E alguém pode perguntar: por que chave de fenda? Eu vou te explicar por quê. Mas antes de eu te explicar, eu te pergunto: para que serve a chave de fenda? Você sabe para que serve a chave de fenda? A chave de fenda serve para apertar. A chave de fenda serve para apertar um parafuso frouxo. Você já viu uma mesa? Eu estou aqui com uma mesa com parafuso frouxo, uma cadeira com um parafuso frouxo. Ela fica torta, ela fica bamba. E o que tem de crente assim, parecendo com uma mesa ou uma cadeira frouxa? Irmãos, geralmente os crentes que estão na horizontal, são pessoas que não têm tempo para ler Bíblia, São crentes que não têm tempo para orar, não têm tempo para jejuar, não tem tempo para dar testemunho, não tem tempo para ter uma profunda comunhão com Deus. E aí o Espírito de Deus precisa usar chave de fenda para apertar esse parafuso que está frouxo. Tá? Tem muitas pessoas que estão bamba na presença de Deus porque o parafuso da graça, da fé, da esperança está frouxo. E o Espírito Santo de Deus, com certeza, está apertando o parafuso aqui esta noite. Ok? Primeiro tipo de crente é o crente tipo ondas. Ok? Crente tipo ondas.
crente tipo bolsa de valores, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, são crentes que não têm estabilidade psicológica, não têm estabilidade emocional, muito menos estabilidade espiritual. Agora vamos para o terceiro tipo de crente. Primeiro, ok, é o crente tipo ondas, bolsa de valores. O segundo tipo de crente é aquele crente que só quer viver na horizontal. O negócio dele é aqui na terra. O negócio dele é aqui. É só vitória, é só sucesso, é só conquista. Eu quero chave, quero carro, quero casa nova. O negócio dele é aqui. Mas eu louvo a Deus porque existe o terceiro tipo de crente. Você sabe como é que é? Ele é assim, ó. Esse tipo de crente, ele é assim, ó. O alvo dele, o objetivo dele, a meta dele é o céu. O céu, o céu. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Essa é a característica, é a qualidade do terceiro tipo de crente. O primeiro não tem estabilidade. O segundo está preso, está amarrado a esse plano, a essa terra. Mas o terceiro tipo de crente, ele tem um alvo diferente. O alvo dele é o céu. Ok? Faz-me lembrar ainda do Salmo 121, versículo 1, que diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Voltando um pouquinho aí para o passado, eu me lembro aí quando eu tinha meus 5 aninhos de idade, a minha tia, uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E eu me lembro que ela cantava vários hinos, e um dos hinos que ela cantava era o Salmo 121, que ficou gravado na minha cabeça até hoje. Ela cantava assim, ó: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Primeiro crente, olha como é que ele é. Crente tipo ondas, bolsa de valores, não tem estabilidade. Segundo tipo de crente, é aquele tipo de crente que só quer viver na horizontal, preso às coisas terrenas. Mas faça parte do terceiro tipo de crente, aquele cujo alvo, cuja meta, cujo objetivo é o céu. Espero já começar a terminar. Escute, não devemos, é um conselho que eu te dou esta noite, não devemos, em hipótese alguma, servir a Deus pelo que Ele tem. Não faça isso, tá? Não devemos, em hipótese alguma, servir a Deus pelo que Ele tem. Muito pelo contrário, devemos servir a Deus pelo que Ele é. Partindo desse princípio, eu vou fazer algumas perguntas que nos levarão a refletir que tipo de crente ou de cristão nós somos. Eu vou fazer algumas perguntas, tá, que nos levarão a refletir que tipo de crente nós somos. Você não precisa responder, tá? Preste atenção às perguntas que eu vou fazer e reflita. Uma das perguntas: se estamos alegres, Jesus é maravilhoso.
E quando estamos tristes, ele continua sendo maravilhoso? Talvez para um grupo sim, para outro não. Mas uma pergunta: se temos ganho, se temos lucro, vantagem, sucesso na vida, Jesus é o nosso provedor. Aí eu pergunto, e quando temos perdas e prejuízo, ele continua sendo o nosso provedor? Talvez para um grupo sim, para outro não. Mais uma pergunta: quando estamos empregados de carteira assinada, recebendo um ótimo salário, Jesus é bondoso. Tem pessoas que chegam até a citar o Salmo de número 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando estamos desempregados, eu pergunto, Jesus continua sendo bondoso? Mais uma perguntinha. E quando temos saúde, Jesus é fantástico. Ele é a saúde das nações, ele é o médico dos médicos, ele é o doutor por excelência. E eu pergunto, e quando estamos doentes, ele continua sendo fantástico? Ele continua sendo a saúde das nações? Ele continua sendo o médico dos médicos, o doutor por excelência? Infelizmente, tem pessoas que mudam muitas vezes o seu comportamento quando suas expectativas nem sempre são correspondidas por Deus. Eu vou repetir aqui. Infelizmente, tem pessoas que mudam muitas vezes o seu comportamento quando suas expectativas nem sempre são correspondidas por Deus. Ou seja, são pessoas que vivem em função das circunstâncias. Você quer um exemplo? Quer um exemplo simples, prático e objetivo? Geralmente, quando essa pessoa está com R$ 1 no bolso, pede para ela dar um glória a Deus. Ela vai dar um glória no valor de R$ 1. É apenas um exemplo prático que eu estou te dando para você entender aonde eu quero chegar. Tá? Geralmente, quando a pessoa está com R$ 1 no bolso, irmão, dá um glória aí, glória. Isso é glória de R$ 1. Quando está com R$ 10, dá um glória aí, irmão, glória. Quando está com R$ 50, ele aumenta o volume. Quando está com R$ 100 no bolso, ele tem a audácia de tocar no irmão que está do lado e falar assim, varão, anima-te. Ok? Se tiver R$ 1.000, isso aqui desaba. Mas com a barriga cheia ou vazia, com o bolso cheio ou vazio, eu te convido esta noite para você glorificar. Me lembrar agora do que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 4, versículo 20. Ele diz, e Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Você quer uma receita para ser fortificado na fé, para ser abençoado por Deus? É só dar glória. O segredo está aí. Romanos capítulo 4, versículo de número 20. Mas uma pergunta. Que Deus é esse que só conseguimos glorificá-lo quando estamos bem? Para pensar comigo. Que Deus é esse que nós só conseguimos glorificá-lo quando estamos bem? Que Deus é esse? Lendo o livro de Jó, eu descobri que Jó vivenciou um momento como este. Jó teve um momento que ele não pôde glorificar a Deus devido à provação que ele passou. Não foi fácil. Perdeu os filhos, perdeu a fazenda e perdeu principalmente a saúde. E para complicar a situação,
ainda recebeu como visita amigos que, entre aspas, não passavam de inimigos, que acusavam a Jó todo momento. E teve um momento na vida de Jó, no capítulo 9, versículo 11, que está escrito assim, ó, Jó falando, eis que ele passa por diante de mim, Deus passa por diante de mim, se Jó falando, tá? Eis que ele passa por diante de mim, e não vejo, torna a passar perante mim, e não sinto. Declarações de Jó. Jó capítulo 9, versículo 11, anota aí. E eis que ele passa por diante de mim, e eu não o vejo, torna a passar perante mim, e eu não sinto. Há momentos na nossa vida que nós não conseguimos enxergar. É verdade. Há momentos da nossa vida que nós não conseguimos sentir, nós chegamos até a perder a sensibilidade espiritual. Ele chegou a esse ponto. Ele chegou a experimentar essa situação. Deus passava por ele e ele não via, tornava a passar e ele não sentia. E eu chamo isso, sabe como é que eu chamo isso? De solidão cósmica. Solidão cósmica. Todo mundo está sorrindo, todo mundo está vibrando e você chorando. Tá? E muitas vezes você está chorando não é porque está sentindo a presença de Deus, não. Você está chorando é porque você não suporta mais essa dor, você não suporta mais essa angústia, você não suporta mais essa depressão. Mas fica tranquilo, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó está contigo. Faz-me lembrar do hino de número 193, que diz assim, ó: se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Eu vou cantar mais uma vez a última estrofe. Porque te abateu, Senhor, ó minha alma, teu pastor, e te comove na aflição, perdendo a calma no coração. Não tenhas medo da tua cruz, em Deus espera, só em Jesus, porque bem cedo Ele virá, não tardará. Muitas vezes Deus permite que isso aconteça para que venhamos a crescer na terra da aflição. Muitas vezes Deus permite que passamos por determinadas lutas, dificuldades e provações para que venhamos a crescer na terra da aflição. Ninguém cresce na terra da bonança. Ninguém cresce na terra da bênção. É mentira. Crente de verdade, crente genuíno, crente autêntico, cresce na terra da aflição. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesse momento. Ok? Gênesis capítulo 41, versículo de número 52, eu vou ler para você.
E chamou José, o primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Gênesis, capítulo 41, versículo 52, declarações de José, filho de Jacó. Você sabia que existe uma diferença entre a terra da bênção e a terra da aflição? Existe uma diferença gritante entre a terra da bênção e a terra da aflição. A terra da bênção promove alegria. A terra da bênção promove festa. A terra da bênção promove contentamento. Mas tudo isso passa. Mas a terra da aflição promove crescimento e estabilidade, tanto emocional quanto espiritual. Ok? É por isso, irmãos, que tem muito crente nanico, muito crente anão, que não cresce, que não evolui, tá? Que não desenvolve espiritualmente. Por quê? Porque só gosta de estar na terra da bênção, quer crescer, quer evoluir, quer intimidade com Deus. Aprenda a crescer na terra da aflição. Mais uma perguntinha. Que cristianismo é esse? Que só funciona quando se leva vantagem em tudo. Que história é essa? Que negócio é esse, rapaz? Que história é essa? Que cristianismo é esse? Que só funciona quando se leva vantagens em tudo. Eu estou por aqui, ó. Escute, eu estou por aqui com determinados pregadores e pastores que só pregam prosperidade e bem-estar. E andam e esconde na verdade a realidade da vida, entendeu? Tá? Não passam de verdadeiros exploradores da fé cristã. Infelizmente, irmãos, você, minha irmã, você, meu irmão, você, meu jovem, adolescente, até as crianças estiverem conectadas. Você sabia como é que é o cenário do cristianismo hoje, o cenário evangélico hoje? A igreja está funcionando mais como se fosse uma loja. As pessoas, os membros, é como se fosse cliente. O púlpito é como se fosse um balcão. A Bíblia é como se fosse um produto. E o pregador é como se fosse um vendedor. Agora, olha para mim, vê se eu tenho um cara de vendedor. E o que me deixa injuriado, triste, arrasado, tá? É que às vezes o vendedor, o pregador, entre aspas, tem que oferecer o produto de acordo com a necessidade dos clientes. E eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir. Escute, eu não prego por dinheiro. Eu vou repetir, eu não prego por dinheiro. Eu não prego por emoção. Eu prego por convicção e responsabilidade para com o reino e a palavra de Deus. A minha intenção esta noite, escute, a minha intenção esta noite não é te ofender, não é te agredir. Longe disso. A minha intenção esta noite não é massagear o ego ou fazer cócega na alma dos ouvintes. A minha intenção esta noite é fortalecer a sua musculatura espiritual para que você possa ter estrutura para suportar os momentos das vacas magras e das vacas gordas. E já concluindo, vejamos o que disse Jó. Jó, no capítulo 2, versículo 10. Olha o que disse Jó. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Vou repetir. Jó 2 e 10. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Não sou eu que escrevi, foi Jó que escreveu, está escrito. Jó 2 e 10.
Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Tem muitos pregadores espertos, tá? Querendo manipular o texto para fazer cócega na alma dos ouvintes. Escute, aprenda uma coisa: Deus é amor, mas Deus é também justiça. O mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que humilha. O mesmo Deus que tira da lama, da cova e coloca lá em cima para sentar entre os príncipes, é o mesmo Deus que quando esse que está sentado no príncipe, entre os príncipes, fica soberbo, de nariz empinado, Deus arranca ele de lá e joga ele de volta na lama. Tem muita gente oferecendo, apresentando um Deus falso, um Deus com uma outra característica, tá? Mostra só um lado da moeda, mostra os dois lados da moeda. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Jó ainda disse em Jó capítulo 1, versículo 21, olha o que ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Permito repetir o versículo, Jó 1:21. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Para fazer esse tipo de declaração, isso para mim, essa declaração de Jó, é uma prova de íntima comunhão com Deus. Salmo 23, versículo 4, porque tu estás comigo. Jó capítulo 3, versículo 15, ele fez uma declaração bombástica aqui. Ele disse: olha, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Vejamos também o que disse o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Está escrito assim, Paulo falando: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E no versículo 13, ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gostaria de ler com você, para a gente correr, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 8 e 9. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Por favor, se você tiver com a Bíblia aí, acompanha comigo, por gentileza. Já estou terminando. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Está escrito assim, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Você já prestou atenção numa palmeira? Eu fiz uma pesquisa e eu descobri que a palmeira, ela tem 40 metros de profundidade e 25 metros para cima. De raiz, ela tem 40 metros de profundidade e 25 para cima. Eu não sei se você prestou atenção, porque quando o vento, a ventania, assopra com violência, ela faz isso, ó. Quando aquele jato de ar, aquela ventania passa, ela volta à posição normal.
Eu fiquei sabendo, vendo a reportagem, me parece que na Indonésia, quando houve aquele tsunami lá, muitas pessoas conseguiram salvar sua vida porque se agarraram numa palmeira. Eu não sei que tipo de tempestade ou de vento está assolando sobre sua vida, mas nesse momento, não pense duas vezes, agarre na palmeira chamado Jesus de Nazaré. Não largue ele por nada, por nada. Faz-me lembrar de um hino da Marta Valéria que diz assim, ó, o vento sopra e me balança pra lá e pra cá, mas eu não caio não e nem saio do lugar. O vento da tribulação, da depressão, da angústia, do desemprego, assopra, te balança para lá e para cá, mas você não vai cair, você vai continuar firme como uma palmeira na presença de Deus. João 16:33, Jesus disse, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, para que em mim tenhais paz. Para que em mim tenhais paz, disse Jesus. Eu trabalho na aviação há quase 25 anos, vou fazer 25 anos agora em maio, já estou encerrando. E eu participando de uma palestra lá no aeroporto do Galeão, um palestrante falou o seguinte, que ele falou sobre o que acontece com o furacão. Eu não sabia. Ele falou, gente, o furacão, no olho do furacão, no meio do furacão está a calmaria, está a paz, a paz. E eu aprendi uma lição, eu pude extrair uma lição espiritual daquela palestra. Eu falei, interessante. Quer dizer que ele falou que no meio, no olho do furacão está a paz, está a bonança. É por isso que tem muito crente, irmãos. Já viu? Muito crente que você olha para ele, você olha para ela. Como é que ela aguenta esse rojão? Como é que ela aguenta essa prova, esse sofrimento? Qual é o segredo dessa mulher, desse homem aguentar tanto rojão e não sair da presença de Deus? Ele está no... Sabe por quê? Porque ele está no meio do furacão. Já viu? Tem muito crente que cai, que desiste, que para na caminhada. É porque está no furacão. Mas quer um segredo para você permanecer firme, inabalável? É você estar no meio do furacão. Vá para o meio do furacão. Jesus está lá. Tu estás comigo no meio do furacão. E uma outra experiência eu quero contar para você, e aqui eu vou encerrar, aqui eu encerro mesmo. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui viajar de avião, primeira vez, meu Deus do céu, eu passei um dia sem dormir direito. Aquela ansiedade, aquela preocupação, aquela expectativa. E eu me lembro que quando chegou na hora, o comandante, né, via internet, pediu aos passageiros que amarrassem os cintos, por favor. Daqui a alguns instantes estaremos decolando. E o avião saiu taxiando, e quando chegou na pista de pouso e decolagem, irmãos, aquela expectativa, e ele começou a acionar o motor, e o avião foi naquela velocidade. Quando ele subiu, e o que me chamou a atenção nesse dia é que estava chovendo, estava nublado, não dava para ver as casas, as pessoas, a ponte Rio-Niterói, não deu para ver. E ele foi subindo, e eu assustado, o moço que estava do meu lado falou, calma rapaz, calma, eu tô calmo, e tô indo, olhando, Jesus, o que está acontecendo, tal. E o avião foi subindo, quando ele chegou numa certa altura,
Eu tomei um susto quando eu olhei, tudo claro. Sol. Falei, que é isso? Quando eu olhei para baixo, estava o nevoeiro, estavam as nuvens. Eu subi acima da nuvem. E faz-me lembrar, existe 3 tipos de crente, fazendo aqui uma retrospectiva. Aquele crente tipo ondas, tipo bolsa de valores, que não tem estabilidade. Tem aquele crente que só quer viver na horizontal, mas tem aquele crente que o alvo dele, o objetivo dele, a meta dele é o céu. E a análise que eu faço aqui, a análise que eu faço aqui é que enquanto eu estava subindo, eu não estava conseguindo ver nada. Há momentos que você não consegue enxergar a tua vitória, que você não consegue enxergar a tua bênção. Mas fica tranquilo que o avião está subindo, está subindo, está subindo, e você vai conseguir chegar no alvo, na bênção, na tua vitória, em nome de Jesus. E aqui eu quero concluir lendo o seguinte pensamento que diz assim, ó: não importa qual seja o tamanho do seu problema, o importante é que você continue firme na rocha inabalável, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou repetir mais uma vez. Não importa qual seja o tamanho do seu problema, o importante é que você continue firme na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. E aqui eu termino lendo Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vou aproveitar e fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento que Ele tem nos concedido. Pai amado, Pai santo, Pai poderoso, quero te louvar pela tua presença, pela tua Shekinah, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Eu quero pedir agora em nome de Jesus, que todo impedimento, que todo obstáculo, que toda a barreira caiam por terra agora, ó Deus. Neutraliza toda a força contrária. Fecha a boca do leão e concede vitória a cada filho teu que acompanhou esta live até agora. Ó Deus, em nome de Jesus, concede-nos, ó Deus, uma noite tranquila, uma madrugada radiante e uma manhã abençoada no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela atenção. Que Deus em Cristo possa continuar lhe abençoando rica e abundantemente. Amém.